Você comentou que o jovem é reconhecido em espaços que ele tem visibilidade, né, relacionado ao empoderamento, né, que mostra a dualidade do ser jovem. Então, falando um pouco de protagonismo nesse meio juvenil, o jovem ele é um ator macrosociológico, microsociológico, ou ele é só um figurante assim, no meio de protagonismo? Pergunta simples, né? Ele, ele é um ator fundamental, tanto do ponto de vista macro como do ponto de vista micro. E por quê? Né? Porque no ponto de vista micro, o que a gente percebe é de que novas relações podem surgir transformando pedacinhos de realidade, né, a partir de uma intervenção criativa juvenil. Então, quando os grupos de jovens se organizam, quando a Pastoral da Juventude Marista se organiza, quando esses espaços se fortalecem na realidade local, normalmente a criatividade faz com que novas opções de transformação da vida daquelas pessoas que participam do grupo e daquelas pessoas que são beneficiadas pela intervenção possam criar outras possibilidades, né? Do ponto de vista macro, a gente percebe, né, nos acontecimentos contemporâneos na sociedade, né, as evoluções, por exemplo, democráticas do Egito, todas elas foram bastante impulsionadas e principalmente pela categoria juvenil que, incomodada ali com anos de ditadura, com anos de opressão, resolveu ir às ruas e manifestar aquilo que quer, né, uma nova sociedade mais livre. Então, tanto do ponto de vista micro como do ponto de vista macro, a intervenção da juventude pode ser, né, algo transformador de realidade. Então, essa parte de transformador da realidade, né? Apesar de não positivado, existe um consenso cultural que às vezes norteia assim, né, a ação do jovem. Então, você falou que é da dualidade do ser jovem, né? Da parte da imagem, que é olhando para dentro e olhando por fora. Então, eu queria saber assim, se existe uma verticalidade que define qual que é o ideal de ser jovem, ou se é uma coisa mais horizontal, assim, tem a parte boa, a parte ruim, isso constrói a juventude. Então, o que não existe um padrão de ser jovem, existe uma vivência da condição juvenil. Se a gente pensar a definição do que é uma geração, geração é um conjunto de pessoas que mais ou menos na mesma faixa etária vão experimentar as mesmas situações sociais no mesmo momento de vida. Cada geração vai ter a sua marca distinta de como interagir entre si e com os acontecimentos que estão ao seu redor. Então, se a gente pensar o que caracteriza a juventude, o que caracteriza a juventude é justamente a vivência dessa geração, que é marcada por condições sociais e situações sociais. Marcada, então, pela possibilidade que a juventude tem de fazer experiências, de experimentar o novo, e marcada de como a juventude se relaciona com essa condição de construção da identidade, né? Nessa construção existem altos e baixos, reveses e avanços, né? Mas o importante de tudo isso é esse momento em que se tem um espaço privilegiado para pensar aquilo que se é no presente, que vai se fortalecer no futuro, as opções presentes, as opções futuras. Então, esse momento todo é muito privilegiado para essa constituição, né, global do que é o ser humano. Uhum. E você comentou também a respeito da maneira de se olhar o jovem, né? A juventude como transição, como um problema, como uma solução, e o jovem como sujeito de direitos e necessidades específicas. Essa ideia do jovem como sujeito de direitos, quais são esses direitos e como que esses direitos ajudam nesse protagonismo do jovem? Bom, esses direitos eles ainda estão sendo construídos hoje, o que eles são, como eles são, né? A partir da segunda Conferência Nacional de Juventude, a discussão que a gente construiu em todo o Brasil é justamente na busca de tentar pensar o que são direitos de juventude. A gente poderia dizer que eles giram bastante em torno dos aspectos culturais de empoderamento e de visibilidade. Direitos de juventude a gente poderia classificar em dois grandes grupos, né? Um grupo que se diferencia dos outros direitos sociais. Então, por exemplo, o direito à meia entrada,
né? Não é exatamente um direito social, mas é um direito dirigido para o público juvenil acessar melhor eventos esportivos, culturais, o direito de ir e vir. Isso a gente poderia considerar como uma política pública, uma ação governamental especificamente, né, voltada para o público juvenil. Outro grande campo de direitos da juventude a gente poderia considerar, né, destacando dentro dos aspectos dos direitos sociais. Então, por exemplo, educação. Educação é um direito que não é só da juventude, mas é também da juventude. Trabalho não é só da juventude, mas também da juventude. Saúde, a mesma coisa. Então, dentro desses direitos sociais mais amplos, o que é de específico da juventude? Então, no caso do trabalho, como a gente conversava, no caso do trabalho, é pensar o direito ao trabalho como oportunidade de primeira inserção, como oportunidade de experimentar a sua vocação profissional, oportunidade de conciliação com o mundo educacional, com o mundo, né, ainda dos estudos. Então, ganha uma série de contornos específicos que vão dizer para a gente, né, o que é, dentro daquele direito social maior, o que é o destaque do direito de juventude. Essa é a característica dos direitos difusos hoje em dia na sociedade, né? Todos os direitos dessa, digamos, terceira ou quarta geração de direitos, ela vem marcada por essa especificidade dentro dos direitos sociais ou por algum destaque de alguma outra ação que precisa ser coberta pelo governo. Então, só para concluir, assim, se você quiser deixar alguma mensagem para os jovens que estão participando desse encontro de formação de monitores da Pastoral de Vida Marista. Eu sempre penso que uma mensagem bem legal da gente construir quando a gente está nesses espaços, e que tem a ver inclusive com a primeira questão, é de que é a partir de um provérbio africano que diz que pessoas pequenas fazendo coisas pequenas em lugares pequenos mudam o mundo. Quando a gente está reunido em 10, 20, 100 pessoas aqui, né, e pensando novas formas de se relacionar, ensaiando como poderia ser esse outro mundo possível, a gente pode às vezes ter a sensação de que é muito difícil transformar as estruturas, ou de que somos poucos e não teríamos condições de fazer uma alteração de fato. E aí, se a gente pensar que ao mesmo tempo tem muita gente, né, seja marista, né, nos espaços maristas, seja em outros espaços, pensando coisas semelhantes e construindo coisas semelhantes em suas realidades, isso ajuda a gente a ter a dimensão de que esse movimento, essa transformação já começa a acontecer em diversos lugares, né? E às vezes essas transformações de micro em micro realidade vão possibilitando as alterações mais estruturais, que no fundo, no fim das contas, é garantir mais vida para a população, né? Garantir esse desejo de que todos tenham vida e todos tenham muita vida, né? Vida em plenitude. É isso que a gente busca com as políticas públicas, é isso que a gente busca no trabalho na micro-realidade e na macro-realidade.